Regra de L'Hopital. Nós usamos as regras de L'Hopital para excluir limites indeterminados que têm indeterminações do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? Então, nós vamos resolver limites usando a regra de L'Hopital, que é basicamente uma maneira de resolver limites usando a derivada, o conceito de derivada. Primeiramente, vamos entender a fórmula de Cauchy, que será demonstrada no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, nós vamos demonstrar a fórmula de Cauchy e a própria regra de L'Hopital. Nesse vídeo, apresentaremos a fórmula de Cauchy, a regra de L'Hopital e resolveremos 3 exemplos. O que a fórmula de Cauchy diz? Se f e g são funções contínuas no intervalo fechado e deriváveis no intervalo aberto AB, e se a função que está no denominador tem derivada diferente de zero para todo elemento do intervalo aberto, então vai existir um z no intervalo AB, ou seja, o z está entre B e A, né? Ele está no intervalo aberto, tal que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A é a derivada em z da f dividido pela derivada da g aplicada em z. Então, isso aqui é a fórmula de Cauchy. Regras de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital diz? Se você tem duas funções deriváveis em um intervalo aberto, exceto possivelmente em um A que está aí nesse intervalo aberto, que é exatamente o limite de x tendendo a A, tá? Então, não precisa ser derivável nesse ponto A. Suponhamos que g' de x é diferente de zero para qualquer x em I, que o x eu não quero saber em A, tá? Então, eu quero olhar no intervalo inteiro, mas eu não quero saber o que está acontecendo em A. Então, a g' de x tem que ser diferente de zero, todo x dentro desse intervalo, sem me interessar o que está acontecendo com A. Então, eu tenho duas coisas que podem acontecer. Se o limite de f de x é igual ao limite de g, que é zero, e o limite, quando eu faço, ó, derivada da de cima, derivada da de baixo, existir e der um L, então a derivada do quociente é o limite... Desculpa, o limite do quociente é o limite de deriva o numerador e divide pela derivada do denominador, que é o próprio L, tá? Então, o limite da função dividido pela outra é igual ao limite da derivada da de cima dividido pela derivada da de baixo. No mesmo A, tá vendo? Eu tenho que estar me aproximando do mesmo valor. Então, basicamente, eu quero resolver esse limite, tá? Eu olho, em cima tá tendendo a zero, embaixo também tá tendendo a zero, ó. É isso que tá falando aqui, ó. Em cima tende a zero, embaixo tende a zero. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital diz? Que esse limite que eu quero saber é igual ao limite deriva o numerador, deriva o denominador. Se esse limite aqui existe e der um L, esse limite aqui será igual ao próprio L. Segunda coisa, o que a regra de L'Hopital diz? Por isso que a gente fala regras, porque são duas, tá? Limite do quociente. Se o numerador tende a infinito, o denominador também tende a infinito, e o limite desse quociente de derivadas existe, vale L, então esse limite aqui indeterminado vai ser o próprio L, tá? Por isso que eu falei que a regra de L'Hopital nos ajuda a resolver essa forma indeterminada ou essa forma indeterminada, que é zero sobre zero ou infinito sobre infinito, desde que o limite de derivar o numerador dividir pela derivada do denominador também exista e seja L. Então, vamos ver. Primeiro exemplo, limite de 3x dividido por e elevado a x mais esse cosseno. Primeira coisa, vamos enxergar se isso é uma indeterminação. Se não for indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, a gente não aplica a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital só serve para esses dois tipos de indeterminação. Então, vamos analisar. X tendendo a zero, 3x tende a zero. X tendendo a zero elevado a x tende a 1. Cosseno de x mais π, então eu vou ter algo perto de zero mais π, isso aqui está perto de π,
tanto quanto eu queira. Cosseno de algo perto de π está tendendo a -1. Então, olha, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e podemos aplicar a regra de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital diz? É muito simples. Deriva o numerador, 3. Deriva o denominador, e elevado a x derivado, e elevado a x. Cosseno de alguém derivado é menos seno do alguém vezes a derivada do alguém. Derivada aqui desse alguém é 1, porque aqui da derivada de x é 1, derivada de π, que é uma constante, é 0. Então, eu tenho isso aqui, ó. Aí, a gente olha o limite. Esse limite aqui, olha, no numerador, ele é uma constante, então, vai tender à própria constante. Limite da constante é ela própria. X tendendo a 0 é elevado a x, vai tender a e elevado a um número perto de 0, que vale 1, né? Então, e elevado a 0 vale 1. Seno de alguém próximo de 0 mais π está tendendo a seno de π. Está próximo do seno de π, que é 0. Então, sobra isso aqui, ó, 0. 3 dividido por 1 dá 3. Então, esse limite aqui, que era uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0, virou, após aplicar a regra de L'Hopital, deixou de ser uma forma indeterminada e ele vale 3, tá? Vamos ver mais 2 exemplos. Isso aqui é uma indeterminação, x tendendo a mais infinito é elevado a x mais 2 sobre isso aqui. É elevado a x tende a mais infinito quando x cresce. Mais 2 eu tô lá em mais infinito. X tendendo a mais infinito, esse denominador também está indo para o infinito. Então, nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, que eu posso usar a regra de L'Hopital. Deriva e elevado a x, dá ele próprio. Deriva constante, 0. Deriva 3x², 6x, deriva x, 1. Então, eu obtive isso daqui. Continua uma indeterminação. Isso aqui vai tender a infinito do mesmo jeito. 6, alguém que tende a infinito também. Então, ó, continuo com uma indeterminação. Ah, mas você falou que se eu aplicasse a regra de L'Hopital e excluir a indeterminação. Não necessariamente, mas a gente diminui os nossos problemas. Tem vezes que você vai aplicando a regra de L'Hopital e vai complicando a sua vida. Você tem que fazer alguma coisa, ou uma mudança de variáveis, ou enxergar diferente aqui. Nesse caso, basta aplicar novamente a regra de L'Hopital, porque, olha, eu posso, infinito sobre infinito, pode. Deriva esse, é elevado a x, deriva embaixo, 6. Então, eu tenho que isso aqui é infinito, né? O numerador vai tender a infinito sobre 6, que continua mais infinito, tá? E aí, eu excluí a indeterminação e vi que isso aqui é mais infinito. Vamos ver o último exemplo dessa videoaula. 3x mais 9 elevado a 1 sobre x. Então, olha, o que a gente tem? X tendendo a mais infinito. Eu estou com infinito elevado a 1 sobre infinito, 0. Esse tipo de indeterminação, indeterminações do tipo tende a infinito, tende a 0, tende a 1, tende a 0, tende a 1, tende a infinito, tende a 0, tende a 0. Então, esse tipo de indeterminação elevado é facilmente resolvido com a regra de L'Hopital. Como? Nós vamos transformar esse tipo de determinação em determinações do tipo de L'Hopital, tá? Então, antes de derivar, usar a regra de L'Hopital, nós vamos transformar. Como que eu transformo? Não tem um elevado? É igual a um L, eu quero descobrir quem é L. Quando tem elevado, eu posso aplicar ln dos dois lados, que eu não altero a minha igualdade. E o ln, ele é ótimo, porque ele é uma função contínua, então eu posso enxergar como se fosse, entre aspas, ele dentro do limite, né? Eu posso inverter essa ordem aqui, porque ln é uma função contínua. Então, olha, ln de alguém elevado a outro. Eu tenho a propriedade do ln que fala que esse expoente ele pode ser visto aqui, ó, multiplicando. Tá vendo? Por isso que eu aplico o ln, porque ele é bom pra gente. Esse que tá aqui no elevado, passa multiplicando, e isso é a mesma coisa disso. Agora, gente, olha, ln de alguém que tende a infinito. Em cima tá tendendo a infinito, embaixo tá tendendo a infinito. Então, eu caio em uma indeterminação desse tipo, tá? Infinito sobre infinito. Então, toda vez que eu tiver com indeterminações do tipo elevado, eu faço esse processo. É igual a L, aplico o ln dos dois lados. Posso trocar aqui porque função ln é contínua.
ln de alguém elevado a outro, esse elevado pode ser visto multiplicando, e aí eu consigo uma indeterminação que eu consigo trabalhar usando a regra de L'Hopital. Então, como que eu trabalho essa indeterminação? Uso a regra de L'Hopital. Então, o que que eu tenho? Olha, eu tenho essa função aqui, não é? Ó, ln de 3x mais 9 sobre x. Aplico a regra de L'Hopital. Ln de u, 1 sobre u, vezes a derivada da de dentro, que é 3. Derivada da de baixo, que é 1. Tá? Então, uso a regra de L'Hopital e obtenho o quê? Isso aqui. 3 dividido por 3x mais 9. X tende a mais infinito. Então, olha, esse denominador está tendendo a mais infinito. Um número dividido a alguém que tende a mais infinito vai ser 0. 0 é igual a ln de L. Eu quero saber quem que é L. O que que eu faço? Eu aplico o exponencial dos dois lados. É elevado a 0, porque é a função inversa do ln. Ó. É elevado a 0. É elevado a ln de L. É elevado a ln de L é o próprio L, porque a definição que E e ln são pares de inversas. Logo, L é igual a 1, porque E elevado a 0 é 1. Então, o limite que eu estava procurando, esse limite aqui, na verdade, ele vale, tá? E eu usei L'Hopital para achar. E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo da playlist e não perca nada. Vamos aprender sempre. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Até a próxima. Tchau!